Ao vivo? Ao vivo. Negócio? Negócio. Coisa? Coisa. Bagaça? Bagaça. Cadê? Compartilhado. Deixa eu ver uma coisa que eu não lembro. Ah, vai chegar a 1000. Vai chegar a 1000. Vai chegar a 1000. Aí quando chegar a 1000 que eu vou descobrir essas outras paradas. É. Aí tem outros critérios, né? A gente posta vídeo de forma cavalar quando chegar. Aquilo ali, eu faço uma contabilidade da alegria. O mês inteiro como fazendo uma rochada. Calil. Só alegria e diversão. Deixa eu ver isso aqui. Vou colocar isso aqui. Bravo. Pronto. Aí. Ih, eu posso mandar oi pra galera? Vamos mandar oi pra você. Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você. Mandar oi pra você, pra você, pra você. Oi. Ah, que legal. Vamos ver agora. Cadê? Ih. Aham. Oi. Oi. Eu queria saber como é que aparece do outro lado. Esse oizinho se aparece aquele igual do outro aplicativo. Como que é que funciona? Queria saber. Vou descobrir. Aqui. Compartilhado. Tô feliz. Olha lá. Vamos lá. Tatiane, Irã, Luana, Edward Fox, Marília B. E o Edward tá aí. O Edward tá aí, chegou de fininho, né? Chegou como que ele chegou e ficou. Como lidar com gente chata no trabalho? Tem algumas formas diferentes. Uma delas é a Magno, que é uma pistola que dá uma porrada tão forte. Enfim, é uma possibilidade. 3/8. Ou, olha que interessante. Temos um ponto, né, Marília? O que seria uma pessoa chata? Tem uma coisa que eu lembro, né? Que assim, como é que eu posso dizer? Como é que eu vou te explicar o que eu vou lhe explicar? É só falar, né? Isso é muito rodeio. Tem vezes que a gente consegue aprender alguma coisa com aqueles relacionamentos interpessoais. Que quer ser como o chefe e se acha no direito de dar ordens. Isso aí é terrível, né? Terrível, porém muito comum. Então, como é que eu posso dizer isso a você? Primeiro, a sua própria autoestima é boa o bastante para você confrontar sem afrontar? Olha que ponto, né? Confrontar
sem afrontar? Quando eu falo isso é porque até para a gente conseguir lidar com determinadas situações, realmente a gente precisa estar literalmente de peito estufado, cabeça erguida e dizer não, saber dizer não. Sim, para dialogar você diz. É um pouco mais do que isso, porque tem um diálogo e tem um diálogo que ele é um pouco mais quente mesmo. Mas é por aí. Obrigado, Mateus. Que é um diálogo que ele é um diálogo. Bonjour, mon amour. Bon ça va? Ça va bien? É um pouco mais confrontador mesmo. Bom dia, Kit Pride. Ele é mais confrontador mesmo. Onde eu sei dizer não me incomodo. Eu não fico estranho por dentro por dizer não. Falar, não, vai ser desse jeito assim. E seguir sua vida normalmente. E testar sempre uma coisa diferente, porque olha que legal. Se você... Oi, Alan Rodrigues. Se você testar uma coisa e ela não funcionar, uma vez, duas, três, vai ser necessário testar de outra maneira, senão os resultados vão sempre ser repetidos. Algumas pessoas só entendem se você conversar normal. Se você for muito intenso, não adianta. Outros, que provavelmente seja o caso, não sei, né? Eu só sei o que você está relatando agora, precisa de um confronto. Confronto é diferente de diálogo normal. É um confronto mesmo. A maneira mais correta e mais acertada de confrontar é perguntar, né? Farei isso na semana que vem. Sinto que cheguei no meu limite. Obrigado, Marília. Eu falei uma vez para essa pessoa. Eu particularmente, eu não sei, você trabalha com o quê? Qual ramo que você trabalha, Marília? Bom giorno, buenos dias, Kit Pride aqui do lado de lá, good morning. Nossa, ela em todas as línguas tem aqui. Marília, obrigado pelo presente. Que eu lembro que redatora, trabalho em uma agência de marketing. Então você se deu bem pra caramba. Porque é correria, né? É um ramo bastante corrido. Hoje eu faço coisas que são só da minha função, mas lembro, Marília, que quando estive no mercado, restaurante, coisas assim nesse sentido, tinha seus problemas interpessoais, só que cada pessoa é de uma parada, né? Eu procurei aprender alguma coisa com aquilo e depois pulei fora. Olha que interessante, né? Mas eu só pulei fora depois que eu aprendi alguma coisa com aquelas relações. Não que seja teu caso. Mas realmente, né? Interessante. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou me aprofundar nesse tema para que eu possa trazer mais informação em outras ocasiões. Gostei. Eu vou... Tamo junto, Alan. Eu vou ver até se o outro telefone está próximo aqui. Sempre fui muito próximo das pessoas do meu trabalho. Sinto que não cabe mais. Dani, obrigado pelos bastões. Lembrando que a gente está falando mais de... Tem uns nomes que a gente está falando que a pessoa fala assim... Tá falando o nome que não tá aqui, é porque são duas lives simultâneas. Comecei a ver trabalho como trabalho. Antes misturava amizade, trabalho, eu entendo. O trabalho ele é bom quando ele é divertido, quando ele é leve, né, quando ele é amistoso. E entendo que nem sempre dá pra fazer isso. Oi pra Checo, fala LZ. Obrigado, Dani, pelos bastões e pela curtida. Realmente é bem complexo. Complexo. Tem uma voz do além que vai aparecer repentina aqui. Vai ser ótimo. Ó. Bum. Aqui. Sobe, Kit. Você é psicólogo mesmo? É a minha primeira vez na live. Irmão, qual o papo tá rolando aí? Como é que é? Suzala. O papo, por enquanto, é sobre gente chata, turrona e mandona. Marília, no caso eu sou psicanalista. Eu sou terapeuta, na verdade a maior parte das minhas formações foram da área física. E obviamente é mais fácil alcançar vocês com a área emocional. E quando fiz formação, foi justamente porque algumas dores físicas são agravadas ou atenuadas pela nossa mente. E aí a gente vai desenrolando. Quando eu falei que perguntas mudam tudo, é que os porquês faz com que o outro tenha que raciocinar, faz ele se desgastar. E isso normalmente funciona, mas como eu falei, é necessário fazer testes diferentes, entende? Porque se eu chegar aqui, seja com quem for, né? Seja com amigo, com subordinado ou com superior, e eu tenho um objetivo,
e eu não deixar ali bem claro, e eu não tiver um alinhamento ali daquela expectativa, ou conversa normal. É complicado. Tem gente que só ela não percebeu do que está rolando. Fala, Kit Pride, bom dia. Bonjour, bonjour, buongiorno. Tem um negócio? I'm not know. I'm not know. É uma coisa que eu estava raciocinando aqui. Tem bastante gente que fala assim: puxa, isso aqui é tão óbvio, por que aquela pessoa não percebeu? O Alan falou assim: Kit, acabei de sair do cover do Iron Maiden. Aí o que acontece? Só que só é óbvio depois que eu já sei, depois que eu já notei, né? Tem coisa que por mais que para nós seja óbvio, que a outra pessoa passou daquele limite ali, o outro às vezes não notou, não percebeu, ou fez sacanagem. Mas aí demora um tempo pra gente conseguir alcançar aquela lógica ali. Mas eu prefiro acreditar que não acontece de uma pessoa todo dia acordar e falar: pô, quem que eu vou tirar do sério hoje? E aí fica imaginando quem eu vou tirar do sério, né? Que a pessoa não elabora um plano para isso, mas que consegue fazer isso talvez sem notar, ou até nota, mas depois que já foi, ela não fez com aquele objetivo, mas acabou executando. É bem comum. Quando eu disse pesquisar, Marília, porque vê se você me entende. Tem uma diferença muito grande de eu pegar aquilo que eu sei de forma técnica. Oi, Mônica, você tá bem? E outra, eu conversar com outras pessoas que são mais experientes e tal. Tem bastante casos que acho que até é a maneira que a gente resolve bastante casos aqui, não só ao vivo, mas também no presencial ou nos atendimentos virtuais à distância. É por isso, porque por mais que eu acredito que eu sei uma coisa, eu procuro me aprofundar. Existem algumas pessoas, Marília, que têm um perfil narcisista. Se este for o caso, essa pessoa não vai te ouvir de forma alguma. Não estou dizendo que seja o caso, tá bom? Até que fica algo tão junto, Teodoro. Às vezes a gente vai se deparar com alguma pessoa que ela tem um perfil um pouco mais manipulador e ela não vai notar. E avisar para ela também não vai adiantar. Rick, se você sabe tanto que aprende comigo. Tamo junto, Alan, tamo junto. E aí tem que se analisar isso, se é uma questão realmente de relações interpessoais que em algum momento se modificaram. Não tinha pensado por esse lado. Marília. E veja a questão. Se a sua autoestima está boa, menos mal, você vai ter só esse nível de tensão. Mas vamos supor que outras pessoas, você vai perceber pelos dados que eu vou falar. É uma pessoa que se irrita quando é contrariada, é uma pessoa que quer sempre ser o centro das atenções, tenta exercer domínio até quando não lhe cabe. Sempre há uma satisfação pessoal, ela atropela o interesse dos outros. São pontos do narcisismo. Todo mundo tem algum nível, tá? Todo mundo. Só que existe um nível patológico e existe um nível aceitável. No nível aceitável, a pessoa só tem uma autoconfiança boa, ela nota quando você passa e ela se reequilibra. É isso. E está bebendo menos. Isso aí, Ana. Agora, quando essa pessoa ela se passa do limite e continua fazendo, e quando ela é contrariada, ou quando ela nota, ou ela ignora, ou ela se irrita com aquilo, bem provavelmente passou do limite, tornou-se patológico, ou seja, um estado doentio. É importante que se lembre que toda pessoa, portanto, que tiver autoestima baixa, for mais suscetível ao domínio, ela vai atrair esse tipo de gente. E que se você nota em você mesmo, eu falando assim, a pessoa fazendo autorreflexão, às vezes ela não vai notar e ela vai dar uma pesquisada, uma reavaliada de si mesmo. Quanto ao outro, dê muito do que o outro quer. Se for questão de trabalho, tem uma técnica que não sei se é bom ensinar não, mas eu vou falar, né? Já cheguei até aqui. O que acontece? Por incrível que pareça, o outro ali ele quer ser o centro das atenções. Dê logo o que querem de você. Quer ser o centro das atenções? Deixa ser. Faça elogios verdadeiros, guia, mas mostra claramente seu interesse. Isso é um negócio bem perigoso de fazer, porque o que acontece? É um conceito particular. Quando alguém se aproxima de mim por interesse, que receba logo o que veio buscar, porque a minha fonte é infinita.
Aí cada ponto, cada pessoa vai se conectar de uma maneira diferente. Para mim é assim, às vezes para o outro não é. Então eu não posso impor ao outro ou sugerir que o outro faça o mesmo. Nas relações de trabalho, como foi citado agora, é entregar mesmo o que a pessoa quer. Você quer o quê? Quer ser o coordenador geral? Vamos. Vai ficar tudo por sua conta, né? Ô Kit, como é que era para você na sua época, isso em 1980? 1880, aliás, quando você trabalhava com outras pessoas? Tu comeu foi bolinha de cinnamon ou a bolinha do copo de leite? Ai, alguém tá pedindo para subir, eu Deixa eu dar bom dia pro povo. Bom dia pro povo lá de cá. Alamo, parabéns, legal, topzera por tudo. O show do cover, o abandono do alcoolismo, beleza. Oi, povo do lado de lá, tudo bem com vocês? Richard, esse tempo aí não faz muito tempo, não. Eu realmente não nasci para trabalhar. Ai, caramba. Não nasci para trabalhar em grupo. Eu nunca fui boa de grupo, não. Eu sempre fui melhor, me dei melhor trabalhando só. Tanto que eu tenho uma lista imensa aí de pessoas jovens, pessoas de mais idade a qual eu trabalhei. E era topzera, eu era muito bem tratada. E olha que eu não era nenhuma pessoa importante. Eu era importante porque eu fazia aquele trabalho que eles não podiam fazer. Mas eu era diarista, né? Então, como diarista, eu era convidada para as festas dos patrões. Como diarista, eles não faziam comida em casa para eles. Eles compravam comida para mim. Lógico, tem exceções. Teve lugares onde eu trabalhei que não se davam o direito nem de oferecer a comida, do tipo, tu vai limpar minha casa, tu vai fazer tudo que eu não faço e tu vai passar fome, desgraçada. Ô Kit, antes de você dar continuidade, oi, eu vou só falar o que está escrito aqui na live. Opa, Adriana Trapaceira, você tá bem? A Marília, ela falou, se perguntou onde que eu estava fazendo a live do outro lado, eu escrevi para não te cortar. E aí eu falei, ela falou, legal, adorei essa mulher, ela riu, né, das coisas que você falou, e agora teve o chorinho, né, por causa provavelmente do que você falou agora sobre não poder se alimentar naquele lugar. Mas aí, da comida. Como é que você lidou com essa questão de, e agora aqui nem a comida não dá, aí, fez como? Eu sempre fui uma mulher prevenida, eu levava o meu dinheiro, eu comprava minha comida, eu ia pro restaurante, enquanto os mané pensavam que eu estava passando fome, eu estava bem sentada no restaurante comendo. Muito bem. E o emprego, tchau. Não preciso disso. A mulher lá do... Ai, como é que é? Todo mundo odeia o Cris. Ela diz assim, meu marido tem 3 empregos. Eu diz assim, eu tenho casa própria, tenho meu busca. Obrigado, Miguel. Não tenho filho pequeno, eu posso. É engraçado, né? Porque pra mim sempre foi isso, ó. Toda vez que eu trabalhei para outras pessoas, só teve uma vez que não, mas todas as outras eu que pedi conta e segui minha vida. Mesmo quando já estava assim, casado com filho e tal, até no hotel, que foi um lugar maneiro também, sempre foi assim. Tudo bem que eu já tinha o objetivo mesmo de aprender alguma coisa, que fica uma informação importante para todo mundo que está passando aí. É óbvio que a gente trabalha tão bem para nós conseguirmos manter a nossa vida, mas que ela tenha um propósito acima disso, a ponto de que você realmente esteja num ciclo de trabalho para aprender alguma coisa com aquilo que você está fazendo, seja em relações interpessoais ou literalmente das funções especificamente, seja aprender a lidar com a máquina ou com pessoas, enfim, o tempo todo poder aprender algo. Quando satura o aprendizado, é necessário verificar o crescimento vertical e o crescimento lateral. Para quem não entendeu, seus chefes sempre lideram bem com suas pedidos de demissão, como foi esse período? Ótimo,
Vou falar devagar porque tem gente que está na live de cá e não está lendo o que ela falou. A Marília perguntou assim: seus chefes sempre lidaram bem com os seus pedidos de demissão? Como foi esse período? Oi, Renata. O que acontece? Sim e não. Sim, porque eu não saía aleatório. Eu sempre fazia... A lealdade, ao meu ver, ela está mais voltada não ao fato de deixar uma porta aberta, e sim porque é o certo. Então, por exemplo, no mercado, eu até fiz uma amizade muito boa com o Ricardo Schneider, que alguns amam e outros odeiam. Ele é extremo, né? Mas o que acontece? Cheguei para ele e falei assim: vou cumprir meu período de aviso. Ele: quê? Calma, mas eu só vou lá em cima falar com RH quando você falar que eu posso, porque aí eu sei que você precisa colocar alguém no meu lugar. Então sempre foi assim. No restaurante foi a mesma coisa. Eu falei: ó, acho que já deu meu período, e aí eu quero ver contigo quanto tempo você precisa para poder colocar outra pessoa no meu lugar. Mesma coisa. No Porto e no restaurante, foram 2 lugares que a própria pessoa falou assim: não, eu mando você embora e tal, e você só me ajuda então nisso aí. Eu ponho você para cumprir. No Porto não precisou nem cumprir nada. No mesmo dia eu estava fora. E eles mesmo mandaram. Mas também o Porto é muito grande, é uma indústria. Mas o restaurante, o seu Paulo, ele só falou assim: não, eu não sei quanto tempo, na verdade. Eu vou ligar para as pessoas que deixaram o currículo. Você treina a pessoa antes de sair, pode ser? Por mim, tudo bem. Então foi isso. Então eu cumpri o meu ciclo. Não foi uma coisa assim, deixar a pessoa na mão, entendeu? Tá certo, Renata. Deixar a pessoa na mão aleatoriamente, não. Eu peguei e conversei. E eu volto a dizer, eu acredito que é uma coisa razoável. Porque, por exemplo, às vezes você ganha tempo e você mesmo vai descobrindo algumas coisas. No hotel, mesma coisa, só que o hotel também tinha muita gente que estava esperando aquela vaga, então não ia ter dificuldade. Mas pediram para eu cumprir o aviso do mesmo jeito, que já que foi, não, precisa. Para vocês é bom? Falou, então beleza, então vou cumprir o aviso todinho, que aí dá tempo de vocês se organizarem aí. Então foi desse jeito. Então não teve foi ruim no sentido para eles de caraca, ele realmente se esforça ali na parada. Porque eu sempre trabalhei para outras pessoas como se fosse meu. Assim como hoje, quando eu tenho algum funcionário, eu trabalho com aquele funcionário do jeito que eu gostaria que fizessem comigo na minha época. No passado, eu trabalhava para outras pessoas. Como assim, Renata? Eu não estou te respondendo? Trabalhava para outras pessoas de uma forma como se eu fosse o dono da empresa. E do jeito que eu queria que fosse o meu funcionário. Gile, obrigado pelo bastão. Também tive aprendizados complexos, uns que eu absorvi, Renata, é só acompanhar, que eu absorvi, e outros que eu não absorvi por conta da maneira que o outro pensa, de uma maneira que não é a mesma que a minha, mas entendo que absorvi muita coisa no caminho. Então, respondido aqui a pergunta, como é que foi nessa questão aí da época da demissão? Foi tranquilo, a certo ponto, e como disse, gerei também algumas amizades. Ô Kit, no teu caso aí, então, você deixou claro que teve épocas que foram boas, outras não, e as que não foram, você resolveu e depois saiu fora. Deu um feedback para... Tá bom, Renata. No meu rapidinho, caso, peraí, segura aqui. Peraí. Eu deixava na mão mesmo. Ô, Renata, tá bom, você tá melhor lá da perna? A Marília falou interessante, gostei de saber, foram decisões sábias e bem pensadas. Não teve nenhuma vez que eu fiz de forma aleatória, não, até para não prejudicar o outro, e nesse sentido. Renata, como é que tá a perna? Agora sim, fala, Kit. Eu tô dizendo que eu não fui tão nerdzinha igual tu, não. Eu algumas vezes deixei sim o balde de água no meio da casa, vassoura, esfregão, tudo, e saí andando, porque me levaram ao extremo, me chatearam. Eu era uma serviçal, mas eu não era uma escrava branca ou semi-branca. Então eu era um ser humano. Eu era um ser humano. Entendi. O que acontece? Pode ser impressão, né? Pode ser impressão. Tamo junto, Renata. Pode ser impressão, mas eu percebo que o público feminino, por algum motivo, deixa passar o ponto. Não são todas.
deixa passar o ponto até chegar ao limite. Pra mim, assim, eu observo algumas coisas, pelo menos pra mim, não quer dizer que sejam todos os homens também, se chegar perto daquele limite, já é hora de conversar, e se não resolver, é hora de sair. O que acontece? Cada caso é um caso, cada lugar é um lugar. Eu sou muito grato. A Marília falou assim, é pela questão do patriarcado mesmo, ainda mais pensando nas relações de poder do homem em relação à mulher. Pode ser. Porque, apesar de eu ter conhecido mulheres muito firmes e que sabem liderar e que são respeitadas como tal, entendo que talvez a maneira que nós criamos as mulheres, eu não cometa esse mesmo erro com a minha filha, tende a isso. Eu não sou extremista em nada, como eu falo sempre, eu sou muito isento de muita coisa. Quando eu digo maneira de criar, o que eu penso? A menina, por exemplo, a minha filha, a primeira vez que ela ganhou algum brinquedo de vassoura ou panelinha foi porque ela que insistiu. Porque normalmente são coisas que eu brinco de uma forma agitada com ela, é bem legal isso. Porque ela sabe coordenar e sabe que existe um limite. Sobe nas coisas, se aventura. Você nunca vai me ver falando assim, desce daí que você vai cair. Eu posso dizer, cuidado que isso é perigoso, vem pra cá. Isso é ótimo, isso só. Até para não gerar aquela voz no fundo que acontece na maioria das pessoas na fase adulta, meninos ou meninas, de desce daí que você vai cair, mas refletindo em empreendimentos ou trabalhos que a pessoa faça depois. Agora, já é mais comum que a gente queira ver o rapazinho voando, né? Voando, correndo, pendurando, e pode ser os dois. Tem que ter limite. E posso ousar dizer, obrigado DG, que não se perde o feminino quando se faz isso. Pelo contrário, esse nível de ousadia é interessante pra caramba. Assim como o rapaz também tem que saber as duas coisas, saber ser viril, vou usar esse termo, mas é porque é o que eu sei, e ao mesmo tempo saber ser carinhoso, ter deve ser o Luiz. Você tá bem, filho? Vamos eleger ele presidente. Porque eu falei DG, né? O DG, o cara, de volta, Marcola. O cara perguntou, Marcola? Tudo nome de marginal. Marginalzinho. O Kit, mas essa questão das relações interhumanas, elas sempre são maravilhosas. Sempre são maravilhosas. Porque eu me intrigo com elas o tempo todo. O tempo todo. Como eu falei ontem, contando a história do baiano, ou entre outras, de coisas que pude vivenciar. Mas tem uma boa aqui sobre o mercado, que essa eu acho que eu falo pouco, mas eu vou falar mais com especificidade. No mercado, a minha entrevista, eu falo um pouco da entrevista, né? Quando eu já tinha acabado de sair do Porto e fui para outra cidade. Então eu tinha saído de um laboratório de minério, onde tem uma função de status muito grande. E que por mais que na carteira fosse um salário que era normal, realmente a quantidade de benefícios por ser indústria superavam o próprio salário em quantidade de benefícios. Quando eu cheguei no mercado para fazer a entrevista, foi uma indicação até que era de uma pessoa da igreja. E aí cheguei para fazer a entrevista, subi para conversar, o mercado em si, o dono, na época era prefeito, era uma rede de mercados, eram 10 mercados, são informações que eu lembro, não lembro se passei para vocês em outras histórias, mas enfim, quando eu fui fazer a entrevista, comecei a bater papo, foi isso, foi um bate-papo, que a moça olhou o currículo, ela falou, olha, você está escrito aqui na sua carteira que você já foi do Porto, você saiu por causa de quê? E aí eu falei, eu me mudei, vim, casei e tal, não sei o que, concluí um ciclo, e vim pra cá, e aí eles fizeram um acordo comigo, que eu fui pedir conta, e eles mandaram embora e tal, e vim. Então tô no último mês ainda na época de seguro, era um monte de mês de seguro. Agora não tem mais isso. Se eu não me engano, na época era 6 meses. E aí ela falou, olha, mas assim, a função que está aqui, a disponível, ela não é nem compatível com relação ao que você estava antes. Porque você era do laboratório de minério. E aí tinha um valor legal aqui de salário que eu já fui de indústria também. E que tem aqui de repositor. Falei, mas se eu cheguei até aqui,
é porque a vaga que eu estou procurando é compatível com o meu interesse. Na época eu falei desse jeito. Eu falei, não, eu entendo. Mas você acha que você consegue se adaptar? Eu consigo me adaptar a qualquer coisa. Basta você me explicar. Ela, tá, mas fala de você. O que você quer saber? Eu fui lá, o que mais você faz assim, fora da questão de trabalho? Aí na época eu era voluntário na questão de esporte. Eu falei de propósito, né, por causa do lance do cara ser prefeito, então tinha aquele cunho social. E começamos a bater papo, daqui a pouco ela falou alguma coisa dela, parece que gerou algum gatilho. A gente ficou mais de 1 hora conversando, e todo mundo foi rápido, o meu foi demorado. A gente ficou muito tempo conversando, e aí mostrando foto, e aí ela começou a mostrar umas coisas de projeto também, que ela começou daquele jeito, que já foi de indústria, ou seja, gerou um gatilho, né, nela, porque ela também já foi da indústria, e também fazia parte do projeto social. Então começou a gerar gatilho, e aí começou a conversar, coisa que não tinha nada a ver com nada. Começou a falar da vida, foi isso. E ela ligou pro William, que era primo do dono. Aí ligou, ô William, como é que tá essa questão aí da digitação? Aí ela botou a mão assim no negócio, você sabe digitar? Não, digitar eu sei. Sabe fazer conta? Isso com a calculadora. Ela, tá, como é que ficou o negócio da digitação? Uhum. Tá, vou pedir para um rapaz ir aí para poder você conversar com ele, pode ser? Pode. Aí fui lá e o que precisava era etapa com o William, um cara que ele era muito chato, muito chato. Talvez por ser o primo do dono e ele, aí vai gerar identificação agora com a Marília. Achava que ele era o dono, né? Ah, é normal, Moraes, é sempre, toda vez. Aí o que acontece? Cheguei lá, ele falou, sabe digitar, filho? Sei. Aí ele me deu um papel lá e pediu para digitar. Digitar é fácil. Ele sabe fazer conta? Eu falei, com calculadora. Ele, não, é com a calculadora mesmo. Aí explicou como é que fazia. Aí eu fiz uns 3 negócios, eu fiz certinho. Ele um tempo bom para quem nunca foi digitador. Acho que essa profissão nem existe mais. Interessante. Tá, volta nela lá em cima. MNL. Obrigado pelos bastões. Que você vai precisar de uniforme, não sei o que, de orientações e as regras básicas aqui. Resumindo, entrei como digitador. Ele não era o gerente do mercado. O William, que era o primo do dono, era o gerente da logística. Quantos anos você tem? Parece ter tido muitas vivências. Eu tenho 31, Marília. E aí fui nessa função, mas já fui com aquele pensamento. Vou fazer uma coisa que eu gosto, que é digitar. Outra que eu odeio, que é fazer conta, mas que a gente tem que fazer sempre, não tem jeito. E vou aprender a lidar com ele. Vou estar com uma pessoa que é próxima do dono, então não sei se isso vai fazer diferença ou não, mas vou estar num status ali onde é bacana. Salário mínimo normal da época, mas eu tinha outros ganhos através do esporte. Então vivi uma vida larga. Caí para dentro, mas não demorou muito. O que eu fiz? Eu já não tinha, assim, 4 meses, não tinha uma curvatura de aprendizado, porque eu estava dentro da cabine. Não tinha mais o que eu aprender. Se eu estou ali, estou digitando, estou fazendo conta, mas é só essa a minha função, vai haver saturação. Porque eu estava entrando, óbvio, a gente não vai ser hipócrita, a gente também está lá pelo dinheiro. Mas a minha função principal era cumprir meus propósitos, alcançar as vidas e aprender com as relações interhumanas. Aprender coisas que eu não sei, melhorar as que eu sei, isso era natural. Para isso que eu fui lá, para isso que eu fui num lugar como varejista. Dentro da cabine eu não conseguia expandir esse tipo de coisa. Conversei com o Ricardo Schneider, o gerente do mercado, não é o dono, tá? O gerente. Nessa conversa com a gerência, foi um negócio bem complexo. Por quê? Porque eu cheguei e falei, Ricardo, ele, quem é você? Foi bem doido, né? Não, eu trabalho lá com o William. Ele, não vai trazer problema não, né? Porque o William é chato pra caralho. Ele falando assim, né? Não. O que acontece? Eu queria ver contigo o seguinte, eu entrei com um objetivo bem específico e ele perguntou quem era eu, porque eu ficava lá no administrativo, então ele não me via. E eu entrei com um objetivo específico, eu quero aprender algumas coisas e tal. Ele, você tá querendo ser promovido? Obrigado, Kit, pra ele. Eu falei assim, se eu for promovido, é um bônus, mas não é esse o caso, eu quero aprender coisas novas. Aí ele falou, tu quer o que então? Eu falei, eu quero algumas transferências para ir de alguns setores diferentes para lidar com essas pessoas que estão em outros lugares. Ele falou, você vai se foder, você sabe, né? Eu falei, eu imagino. Ele, tá, o William não vai deixar. Tu fala com ele lá, mas ele não vai autorizar. Eu falei, tá bom, fala com ele então.
falei com o William, que era o gerente de logística, e ele falou assim, isso aí você tem que ver lá com o Ricardo. O Ricardo não vai deixar. Falei, tá, eu falo com ele, mas não disse que já tinha falado. Eu falo com ele, pode deixar. Só não sei quais funções que tem lá. Outra coisa, ele vai te jogar lá pra frente, ele vai fazer um jeito que você não vai suportar, que ele fica em cima da pressão o tempo todo. Eu falei, pô, é isso aí que eu quero. Fiquei imaginando. Porque eu não recebi essa pressão no Porto. O Porto era muito tranquilo. Então eu não tinha essa pressão. Eu não ia saber como que as pessoas, depois, quando eu fosse atender alguém na área terapêutica, na área física, quais dores essa pessoa sente, e na área emocional, quais eram os problemas que essa pessoa passa, eu nunca ia saber. Assim, não por vivência, eu ia saber pela teoria, mas pela vivência eu não ia saber. Por que eu não ia saber? Porque eu não tinha passado. E no Porto era muito tranquilo, é Porto, é indústria, é outra realidade. E aí, beleza, eu falei, é isso aí que eu estou procurando. Aí fui lá, conversei, eu falei, Ricardo, só a questão, eu tenho um contrato pelo Estado no esporte, e aí eu preciso desse dia, que eram 3 dias, que eu tenho que estar nesse horário assim. Ele, não, isso aí não se preocupa não. Pô, legal, cara. Aí ele até me deu, esse nunchaku que eu uso, o kit, era dele. Olha só que legal, esse nunchaku eu uso mesmo até hoje, porque acabou que o Ricardo Schneider, ele é professor de judô e taekwondo, e gostou muito desse assunto. Obrigado, Raka, pelos bastões. Agora, realmente, ele começou a me colocar, primeiro em função aleatória, eu fiquei como uma espécie de ajudante dele, o que foi terrível e maravilhoso, porque ele tinha um nível de estresse tão alto que ele tinha perda de memória recente. Pelo menos umas 8 vezes no dia ele mandava fazer uma coisa, ou fiscalizar uma coisa, e depois ele chamava no microfone para voltar, para mandar fazer a mesma coisa que ele acabou de mandar fazer. Tá ligado não? Tipo, porque como o estresse era muito alto, isso gera perda de memória recente. É normal. Diminuiu um pouco depois que ele viu o quanto que eu estava realmente assim, na pressão até mais que ele. Eu comecei a cobrar ele de volta. Cadê, cara? Eu preciso resolver isso aqui tudo, porque eu comecei a anotar. Ele pedia 8 coisas, eu passava a anotar o que ele pedia. Aí eu pedi mais uma coisa, eu falei assim, tô gostando porque eu já consegui conhecer um monte de coisa aqui no mercado. Mas agora eu queria uma coisa que eu não sei se dá. Eu quero aprender a exercer liderança. Por enquanto eu tô falando as coisas no seu nome. É algum nível de liderança. Ele falou, eu já sei, eu vou te botar numa pica desse tamanho, dessa grossura. Ele falou desse jeito, tá, gente? Que você vai gostar pra caramba. Cara, ele falou assim, a gente precisava de alguém que tivesse exatamente o seu perfil para poder ficar. Pensei que você fosse falar que era outra coisa, um aumento. Não, que aumento? Bom dia, chefia, fala, Michel. E aí ele falou, a gente precisava de uma pessoa exatamente com o seu perfil para ficar fazendo a folga e férias de todas as lideranças. Eu falei, é isso aí que eu quero. Ele falou, você vai entrar numa pica grande e grossa que você vai se ferrar. Eu falei, não, tá, beleza. Testando piadas que eu escrevi, pode testar. Não é isso, Madeira? E aí eu falei, tá, pode ser, show de bola. Aí fiquei, por exemplo, uma das funções que eu gostei muito foi quando eu fiquei da liderança da feirinha. Porque isso me deu a luz de exatamente de qual a função que eu realmente queria ficar. Porque na função da feirinha, na parte de hortifruti, eu não sei como chama na cidade de vocês, cada lugar é de um jeito, mas na parte de legumes e verduras, eu aprendi um monte de sacada boa, porque era um negócio que vence muito rápido, estraga muito rápido se você não souber administrar. E é pesado de peso. E também fui privilegiado nesse sentido, porque como eu fiquei em liderança, outras pessoas iam fazer. Eu até pegava junto, mas nada pesado não. Resumindo, qual a função que realmente eu fiquei direto no mercado até saturar? Prevenção de perda, que em alguns lugares é como se fosse segurança, né? Não sei, Mark. Amém, Michel. A prevenção de perda, onde eu trabalhei, realmente era para prevenir perda, mas em qualquer nível. Um dos nossos maiores feitos... Bom, primeiro vamos falar do que tinha a ver com a feirinha com a prevenção de perda. O tomate, por exemplo, ele se estragava sozinho o tempo todo, porque o tomate de cima estoura o tomate de baixo, ninguém compra um tomate estourado, ele não está estragado. Então, todo dia, no final do mês, eu recuperava mais de 5 mil reais através de tomate, que era para prevenir a perda. Como? Todo dia eu pedia para o pessoal da feirinha, que eu já tinha algum convívio, né, por conta de ter ficado naquela ocupação durante aquele período, pedia para tirar os de cima, me dar os de baixo, que eu levava lá para trás, e pedia para as 2 pessoas que trabalhavam comigo, para não dizer para mim, lavar esse tomate todinho, mandar lá para cima.
ia lá embaixo, aí fazia uma nota chamada PAT, que é Programa de Alimentação do Trabalhador, e restituía todos os impostos de renda de tudo aquilo que a gente usava de alimentação com o trabalhador através desse programa, que é o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. Mas usava coisas que estavam boas, mas que não iam ser mais possíveis vender. Uma delas é o tomate estourado. Então eu comecei a fazer um trabalho como se fosse o dono, tipo assim, pô, incrível assim nessa pegada. Acho que para fechar essa história, a melhor de todas foi o negócio do chocolate. Chegou um caminhão para vencer daqui a 2 semanas de chocolate, que eu não vou falar o nome da marca. E aí eu fiquei louco, que eu falei, Ricardo, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Ele falou, fala logo, cara. Ele falou, então, eu tenho um problema e eu tenho uma possível solução. Ele, ó, eu vou te falar, não, que você tem umas ideias loucas aí. Seja lá o que você quer fazer, tá autorizado. Se der certo, que a gente fez junto aí. Se der errado, você que fez merda. Você ouviu? Eu falei, tá, não tem problema não. Chegou um caminhão lá atrás de coisa para vencer daqui a 2 semanas. Ele, manda voltar. Eu falei, não. O William, primo do dono, falou para entrar. Você entendeu? Ele, porra, tá, o comprador deve estar com alegria maior lá. Provavelmente. Ele, e que ideia que tu tem? Eu falei assim, o pessoal da marca não tá aí? Eu vou falar com o pessoal da marca para anunciar, vou botar aqui no meio aquele procedimento padrão, né, de barateio, mas eu vou falar com o chefe da padaria, ele não vai conseguir não. Oxe, por que não? Ele, porque ele não fala com ninguém. Mas, fala a tua ideia. Vou falar com o chefe da padaria pra gente fazer eu vou falar o nome da marca, dane-se. O bolo da Garoto. E pedir para poder regaçar, fazer, mas com muito chocolate da Garoto ali, a gente consegue recuperar isso aí, porque vai passar. Não tem jeito, ele vai entrar. Esse caminhão já tá dentro, já tá aqui. Ele falou, faz lá, foi contigo mesmo. Só que você vai ter que falar com o locutor. Eu tô autorizando, tu vai ter que falar com o locutor, vai ter que falar com o cara da Garoto, vai ter que falar com o dono da padaria, ele vai ter que aceitar aquilo. Tu vai fazer? Tu vai fazer sozinho? Eu falei, vou. Então tá, vai lá, vai embora. Depois você me fala o que deu. E aí enchi de chocolate no meio, mas muito chocolate no meio, assim. Pedi para os repositores tirar de tudo do lugar, ficou no meio assim, regaçado de chocolate, com a plaquinha barataça, tava no preço de custo o chocolate. Fui lá no cara da padaria. Realmente, na hora que eu fui falar com o cara da padaria, eu falei, chama o fulano. Aí o cara, tu quer falar com o fulano? É, quero falar com o fulano. Ele, ih, tá. Aí foi lá dentro, chamou ele, o que você quer? Prevenção só me traz problema. Porque o pessoal da prevenção de perda, que era antes de mim, toda vez arranjava problema com ele. Não sei o que eles tinham, mas enfim. Falei, não, eu preciso de uma ajuda ali. Eu te ajudar? Eu falei, o que você quer? Desse jeito, tá? Do jeito que eu tô falando aqui, sem o mínimo de bom dia, nada disso. Falei, então, aí expliquei essa história todinha do chocolate ali. A ideia é boa. Fulano, tá dispensado de estar comigo hoje. Tudo que ele falar pra você fazer, você faça. E saiu. Deixou eu ficar com o rapaz e fui explicando, fui ajudando a mexer lá na da padaria, e botava touca, botava máscara e tal, ia lá fora e lá dentro, e uma loucura. Resumindo, a gente não perdeu nenhum. No caminhão inteiro, a gente não perdeu nenhum. Então foi um dos melhores feitos que teve. Então aprendi muita coisa. Quando esses grandes feitos acabaram, quando não tinha mais, quando já estava assim, sem achar, não achava mais produto vencido, já tinha um sistema funcionando, tinha acabado. Eu aprendi o suficiente para poder fazer coisas para mim, Marília. Eu entendo que talvez a pessoa ela busca um aumento, alguma coisa assim. Eu tinha acordo. Qual era o acordo? Eu tinha outras fontes de renda. Elas não podiam ser interferidas, senão eu largava aquela porra ali do jeito que tivesse. Isso deixei bem claro com o Ricardo, que ele era troncudo, marrento também, pô. Ó, isso aqui a gente já tinha conversado, o que tá combinado, tá combinado. A menina tá ali, tá tudo arrumado, eu vou nessa. Vai, te esqueci, vai, para, bobeira, vai lá. Era o jeito nosso de lidar. E depois gerou uma amizade. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender coisas novas com aquela função. E se eu pude ser tão dedicada para outras pessoas, eu posso ser dedicado para mim. E quando você decidiu ser psicanalista, quando fez o curso, fiquei curiosa. Então, quando eu fiz, aí eu volto nas linhas do tempo. Quando eu fiz 13 anos, eu já sabia que eu queria lidar com alguma espécie de terapia, seja ela qual fosse. Ou seja, desde a época que eu nasci na favela, tá, Marília? Sou nascido na favela, desde essa época da favela eu já tinha isso na cabeça. Qual terapia? Não sei. Físico ou mental? Não sei. Eu sei que eu quero ser terapeuta. Já tinha decidido já. 13 anos eu já sabia. Como? Não faço ideia. Mas vou fazer. A primeira coisa que a pessoa pensa é psicologia, mas
abriu o precedente que podia ser outras coisas. Quando eu fiz 16, eu comecei a ter contato com a terapia, como paciente. Por quê? Como eu nasci na favela, a história é longa, mas acho que está gostoso, né? Como eu nasci na favela, e num lugar muito perigoso, o confronto armado era comum, era normal. Então, o som, barulho, ruído, som de tiro, era normal. Para mim era normal, dos 0 aos 16 eu tinha aquilo ali. Quando eu fui para um lugar muito calmo, inclusive até nobre, fui sair de uma polaridade para outra, eu entrei em parafuso. Porque o primeiro dia, som de passarinho, tudo tranquilo, beleza. O terceiro dia, a minha mente, o que ela estava condicionada? Silêncio na favela que tem confronto diário é seguido de mortes macabras. Então o que tinha na minha cabeça? Silêncio e som muito calmo é morte macabra, pode esperar. E essa morte não vinha. Porque na favela existia uma olha que doideira, né? Diminuição do nível de tensão, pelo menos onde eu nasci, quando tinha o tiro. Que a favela tá muito calma, ninguém fala porra nenhuma, não tem um catuque no rádio, não tô ouvindo nada, não tem um disparo, nem que seja para testar uma arma. O nego tá morrendo de facada lá em cima e daqui a pouco vai entrar na casa aqui também. Essa era a sensação emocional. Beleza, então é tiro, tá bom, tá tudo normal. Eu sei que é estranho para quem não viveu esse ambiente. Esse fenômeno me gerou uma crise de ansiedade, de eu ficar irritado com qualquer coisa e com medo, né? Não chegou a gerar uma ansiedade ou síndrome do pânico extremo, porque eu fui fazer tratamento. Lugar nobre, mais tranquilo. Fui fazer, a primeira coisa que a moça falou foi: você precisa praticar uma atividade física, a psicóloga, atividade física intensa. Uma musculação ou um esporte de luta, alguma coisa que envolva uma ação complexa, disciplinada e que te extravase. Falei, isso aí é fácil, tem um karatê aqui, mas eu tinha 16 anos, não esquece dessa informação. Aí fui pro karatê, na época era na escola, foi bem legal o kit. Eu não sei se eu lembro se eu conto essa parte, que era dentro de uma escola particular. Apesar de que a maior parte do tempo a gente treinou na praia, o primeiro contato foi na escola particular. Eu subi, aí boa noite, ninguém nem respondeu, acho que é porque eu cheguei de surpresa, não sei. E aí daqui a pouco o professor, que foi meu mestre até, ele faleceu recente, né? Recente que eu digo, uns 2 anos. E aí ele veio pra quê? Eu vim pra ver ele. Não, vem pelo lado de dentro, bota os chinelinhos aí e vem treinar aqui, vem treinar com a gente. E aí assim, bem desse jeito. E ali eu vi algumas coisas, vi que eu podia extravasar, podia crescer, que aquilo era terapêutico, tanto que hoje sou professor de arte marcial por causa desses contatos. A terapia me levou para o esporte, o esporte me levou para a terapia. Vi, depois por causa das pessoas do esporte, pessoas sendo tratadas no âmbito físico que estavam muito ferradas. Obrigado, Marília. E que de repente estavam legal. E eu falei, caraca, esse cara tava muito ruim. Esse cara tava muito ruim. Ah lá, mas a agulhinha fez esse cara ficar legal. Eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero isso pra mim. E aí, assim que eu tive a oportunidade, que nesse meio tempo eu ainda trabalhei com a iSigurt. Sabe o que é a iSigurt, Marília? É um sacolezinho. Não existe mais essa empresa. A iSigurt é um sacolezinho de R$1 ou 50 centavos, não lembro. Mas que eu, como vendia aquilo ali, ganhava 10 centavos com relação àquilo ali. Eu ainda não era maior de idade, então na verdade eu nem podia estar trabalhando naquilo, mas eu desenrolei. A gente é brasileiro, poder não pode, mas é brasileiro é outra parada. E ali quando eu falei, eu pagava meu karatê, saída, quando eu queria sair com alguém ou fazer alguma coisa, tudo eu mesmo fazia. Comia alguma coisa na rua, não precisava pedir dinheiro para meus pais, que eu fazia trabalho ali e continuava estudando, e já pensando, como é que eu vou, sem um puto, pagar um técnico de acupuntura ou de massoterapia ou alguma coisa na área mental. Não tenho nem como. Mas eu consegui, porque uma coisa que eu fui aprendendo, e que é o que eu ensino, é que quando você quer uma coisa, você tem que andar com as pessoas que querem a mesma coisa que você ou que já tenham aquilo que você quer, para você absorver aquilo ali, aprender algo novo e modelar aquelas pessoas. E porque quando tiver alguma oportunidade, você está ali, você vai ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então eu estava o tempo todo ali sempre falando, não, eu quero. O dia que aparecer uma oportunidade, eu estou aqui. Eu estou aqui. E pentelho pra caramba, uma hora ia dar. E realmente consegui bolsa. Primeiro na área da acupuntura e massoterapia, que é a acupuntura integralizada, onde eu fiz acupuntura, massoterapia, massagem relaxante, massagem esportiva, tudo no mesmo lugar. E há vários tipos de possibilidades de acupuntura. Vários tipos de abordagem diferentes.
Um curso demorado, difícil e caro. Ali já tem uma introdução, que é a terapia voltada à área mental segundo o Oriente. Porque o Oriente entende algumas coisas que a gente vai ter aqui como ansiedade, por exemplo, como a doença do Qi ou a doença do Qi. Ou seja, vai por um ponto de vista energético, mas que é científico para eles. Para nós também, só que a gente tende a mistificar quando se fala de energia, que não é meu caso. Resumindo, terapia oriental, você diz, exatamente, Marília. Havia uma introdução da acupuntura para a terapia oriental a princípio. Por quê? E aquilo já me chamou muita atenção. Eu falei, esse caminho aqui eu gostei. Porque o Oriente, ele entende o seguinte, no Yin e no Yang, uma pessoa que ela está depressiva, ela está Yin, a pessoa que está ansiosa, ela está Yang. Então você precisa de um equilíbrio. E aí você encontra aquelas polaridades energéticas através do fluxo respiratório. É verdade, porque a própria psicanálise e a psicologia vai me dizer que uma crise emocional patológica, ela antes é uma crise respiratória. Quando ela é uma crise respiratória, ela traz uma disfunção da oxigenação cerebral e do batimento cardíaco e gera, em seguida, uma crise emocional. O Oriente vai entender isso muito antes, só que chamando de energia do Xue, que é batimento cardíaco, da circulação de sangue. Xue é sangue. Mas o Corinthians é pequeno, pode ser, Vitor. Então ali eu falei, cara, que legal, eu já sei que tem uma informação aqui, guarda ela pra mim. Fui a campo, trabalhei para outras pessoas mesmo assim, mesmo depois de formado, porque eu não sabia vender. Eu não sabia vender ainda. Tamo junto, Vitor. Não sabia vender ainda meus serviços. Então fui trabalhar para outras pessoas, inclusive para aprender a lidar com os outros, e fiz a psicanálise. Só porque eu percebi que quando eu chegava no lugar, a pessoa falava assim, cara, você é a minha última esperança, já até comprei uma cadeira de roda, eu falava assim, aliás, já estou pesquisando quanto é a cadeira de roda, eu falava assim, me dá o telefone. Apaga o histórico todo de pesquisa. Hoje você vai andar. A pessoa, ela tendia a melhorar. Quando eu comecei a ser mais agressivo emocionalmente, e eu precisava ter uma técnica que não me restringisse só ao ponto de vista oriental. Eu precisava entender a complexidade do ser humano nesse sentido. Então, quando eu fiz a psicanálise, foi só para isso a princípio. Foi para melhorar meu atendimento físico. Poxa, essa pessoa está vendo TV sem parar, ela está sendo ambientalizada a algo tão negativo que ela vai ter uma diminuição de melhoria. Essa pessoa aqui, ela só assiste conteúdos que eu passo. Ela tem uma subida de melhoria. Poxa, eu preciso fazer vídeos então para poder estar publicando e as pessoas terem alguma ferramenta. Então eu vou por esse caminho. E começou a ser nessa pegada. Aí a primeira vez que eu atendi no presencial a psicanálise foi quando a pessoa falou que ela soltou com todas as letras dizendo assim, eu sei que você é o terapeuta mais caro que tem na região, mas na verdade você é o mais barato. Eu falei, por quê? Porque você me trouxe acupuntura, ventosa, auriculoterapia, massoterapia, e você está me clinicando como terapeuta da área emocional, porque eu estou vendo o que você está fazendo. Então, na verdade, você não é o mais caro, porque afinal de contas você está totalmente completo. E aí eu, sacada, vou falar a respeito mais do assunto. E aí fiz uns atendimentos da área emocional com algumas pessoas. Desde os 25 que eu faço só o que eu gosto, continuo dando aula de parte de luta. E na área do virtual, a primeira pessoa que eu atendi virtual, que eu nem falei, eu tinha um preconceito de atender no virtual. Tá entendendo, Marília? Tamo junto. Eu tinha um preconceito sobre atendimento virtual. O que eu falava? Que talvez não tivesse a mesma eficácia, que podia ter, que eu não ia falar mal de ninguém que fizesse, mas que, não sei, não era tanto pra mim. Só que nessas lives aqui do concorrente do Pretinho, teve uma pessoa que falou assim, eu queria me consultar com você. Eu falei, então, mas você mora onde? Ela, eu moro, que no caso eu sou do Rio de Janeiro. E a pessoa, eu moro na Bahia. Acho que foi da Bahia, não lembro qual foi o estado da primeira pessoa. E a pessoa falou assim, não, mas eu quero me consultar com você. Eu falei, mas aí tem que ser... Vê se tem presencial aí. Ela, não quero consultar com alguém aqui, eu quero consultar com você, porque eu já sei a sua história, já sei sua procedência, já falei um monte de coisa que você já resolveu, você me ensinou a beber água, me ensinou a comer direito, me mostrou que a atividade física vai ajudar na minha mente, você quem fez, então eu só tenho confiança de falar com você. E eu falei, tá bom, vamos fazer. E aí, da primeira vez que eu fiz, eu achei muito legal, muito maneiro. Eu tive que me esforçar um pouco mais, porque aí você vai fazer um atendimento, assim, você faz uma conferência, então você liga para a pessoa ali pelo WhatsApp mesmo, uma chamada de vídeo, e tem que olhar nos olhos, que é assim, né, olhar nos olhos aqui, que é na câmera, não tem uma pessoa te olhando. Até tem, né, mas você não está aqui, você não consegue ter as mesmas
tem que ser muito bom no atendimento presencial para você conseguir fazer um bom atendimento virtual. Hoje, a minha conclusão final do meu estudo é esse. Dá sim para fazer um excelente... você diz valores da sessão virtual aqui ou é pelo WhatsApp? Falo pelo WhatsApp, é mais fácil porque tem alteração o tempo todo. Meu contato comercial está aqui na descrição. E se você não achar, você pode me mandar um oi pelo próprio chat. E se você quiser rever tudo que foi falado agora, amanhã às 6 da manhã fica no YouTube, na íntegra, completo a live. O que acontece? Aí o primeiro atendimento que eu fiz virtual, gostei demais, cara. Eu fiquei feliz pra caramba. E aí comecei a divulgar, foi quando vieram outras pessoas, algumas aqui te conhecem, né? Que tem alguns casos que podem falar, eu posso falar publicamente porque a pessoa autorizou. Não se fala nada que aconteça com a pessoa na sessão, é até crime falar. Mas quando a pessoa fala assim, cara, isso aqui que a gente fez foi legal, pode falar? Aí eu posso falar. Do contrário, não se fala. Aliás, você sabe, Kit, esse é um dos motivos que todo terapeuta precisa de um terapeuta. Porque tu já parou pra pensar a quantidade de coisas que existe que eu não posso falar nem pra minha esposa e que é mó legal de falar, mas não podia falar pra ninguém? Só com outro terapeuta? Eu sei. Hã? Eu sei que não é fácil, eu entendo. Tu mesmo já sabe quanta coisa eu acabei ouvindo e guardando. Tipo um terapeuta. Verdade. Inclusive, para quem não conhece, quem é a Kit? Kit Pride é uma pessoa que hoje supera o próprio AVC com seu carisma. Ela teve sequelas. Ela não consegue enxergar direito de um olho, de outro menos ainda. Não anda bem de uma perna, da outra menos ainda. Uma mão quase não mexe, a outra não mexe mesmo, e assim vai. E mesmo assim lida com a vida de forma muito otimista. Ela é a minha carta na manga, minha carta última quando alguém tá muito reclamão. Eu vou tentando administrar. Se não tiver como resolver, eu jogo a carta mágica. Pá! A Kit contando a sua própria história. E ela faz a intervenção última. Intervenção última nesse sentido de que, não, se você quiser ficar reclamando da vida, você reclama. A minha dor sempre vai ser maior do que a do outro, é normal, porque o ser humano é assim mesmo. Mas acredito que é um pouco injusto se a gente só resmungar e reclamar mediante alguém que achou, pelo menos na frente da pessoa, que achou um propósito para a vida, mesmo, e otimismo e alegria, mesmo numa situação extrema, onde hoje ela fica, por fim, acaba dependendo de outras pessoas, de alguma forma, e tá... Quer contar você mesmo? Eu dei um resumão, né? Mas quer falar você mesmo? Que é legal ver você falar. Bem na real, Richard, eu dependo de outras pessoas em todas as formas. Se alguém não alcançar um prato de refeição para mim comer, eu não vou comer. Se alguém não me ajudar a ir até o banheiro e me ajudar a tomar um banho, na realidade agora não é mais me ajudar, agora é me dar um banho. Kelly, obrigado. Aí, sabe o que eu acho legal? Como é que você lida com isso e continua? Como é que você consegue mesmo assim permanecer com a sua imponência, com a sua firmeza na hora de falar, mesmo numa situação de vulnerabilidade? Como é que é isso para você na sua cabeça? O que parou foi a minha perna, meu braço. Eu tô conseguindo me comunicar. Eu não fiquei com problema neurológico. Eu sempre disse, deixa eu ver se eu abro aqui. Eu sempre disse assim, gente, eu tive um AVC, eu não tô retardada. Isso já era antes. Brincadeira. Entendi, tipo, se a mente está sã... Mas ela agravou. O mesmo de retardamento que tinha ficou igual. Entendi, tipo, se a minha mente está boa, então a minha imponência permanece mesmo que o meu corpo esteja padecendo. Cara, isso é muito maneiro. É muito maneiro porque... Desse jeito. Hã? Desse jeito. Muito maneiro, maneiro de verdade. Você sabe que um dos gatilhos que eu acho mais legal, porque, pô, tu imagina, aqui ó, a Marília falou, Richard, uma vez passei com um psicanalista
e só eu falava. Isso é da própria abordagem? Então, tem uma coisa que as pessoas não sabem, Marília, é que existem vários tipos de abordagem, tanto na psicologia quanto na psicanálise. E é bom você perguntar para a pessoa antes. Por exemplo, o meu, eu alinho com a pessoa, mas normalmente o meu é acolhimento e aconselhamento. Tem um negócio que chama autoaconselhamento, mas eu vou explicar bem explicadinho para você entender. Eu gosto de explicar nos mínimos detalhes. Que é o seguinte: acolhimento é isso que ele fez. Te escuta e acabou. É uma etapa importante. Alguns só escutam porque às vezes você pode ter soluções com o que você está falando. Se é o que você quer, você vai falar, no meu caso, tá? Na minha abordagem, você vai falar e acabou. Você não quer conselho, você quer só pôr para fora. É uma abordagem que funciona, mas não para todo mundo. É mesmo, maneiro, Heitor. Outra abordagem, que é a que eu mais gosto, é acolhimento, ouço até o final, faça um feedback imediato, para realmente saber se eu realmente entendi o que você disse. E aí eu já vou ter que falar, porque eu preciso fazer o acolhimento completo. O acolhimento completo parece meio bobo, mas você vai ver que faz sentido. Que quando a pessoa fala assim, peraí, então você está me dizendo o quê? Aí eu repito tudo o que você falou. Até para que você possa ouvir a besteira que você está falando. Sacanagem. Ouvir o que você disse, você saber que eu te ouvi até o final, saber se realmente é o que você quis dizer, ou se eu entendi alguma coisa errada, e você vê se, às vezes a pessoa olha só com essa abordagem, que ainda é acolhimento, e a pessoa fala, não, peraí, eu sei que eu disse isso, mas não foi isso que eu quis dizer, e ela faz de novo. Terminado aquilo ali, a parte do aconselhamento, normalmente ela é feita com a chave do desbloqueio das perguntas, porque olha só, igual eu não posso dar detalhes de muitas coisas, né? Mas tem um que eu posso, que é autorizado. Que a pessoa falou que o médico falou um negócio para ela, que ela ficou chateadíssima, porque o médico falou de qualquer maneira, e que ela tinha que falar com o médico que não foi bom naquele dia, que na hora ela não teve coragem. Eu falei, tá, fulano, você então está dizendo que você está te incomodando. É, tá bom, vamos lá. Você sabe que quando você conversar com essa pessoa, com o médico, ele pode ouvir e falar, poxa, me perdoa, me desculpa, mas ele também pode dizer para você, tá, mas não é a minha função saber como está a tua mente, isso você fala com o terapeuta. E dane-se. E você se magoa de novo? Você acha que o médico vai falar isso? Eu falei, não acho nada, estou te perguntando se você tem noção de que essas duas coisas podem acontecer, pode ser incrível e pode ser outro problema. Mas você acha que Aí ela perguntou pra mim, jogou pra mim, eu que fiquei na merda. Você acha que o médico não tem essa obrigação? Eu falei, acho que ele não sabe que tem essa obrigação, porque ele é só médico, geral. Ele não percebeu. Se ele tivesse percebido, ele não tinha te tratado assim. Você entende isso? Melhor falar com você então, se eu me sentir mal, porque se eu falar com ele, ele não tem obrigação de... Eu falo, você que está dizendo que ele não tem obrigação. Ele deveria ter essa obrigação, ele não sabe. Deixa essa porra pra lá. A pessoa mesmo desgrilou quando eu falei isso, que ela começou a refletir e desgrilou. Beleza, tem outras pessoas que vão dizer, eu estou disposta tanto a pessoa me tratar mal como tu me tratar bem. Então vai. Se você não está com a disposição de sofrer de novo, não adianta, vai ter que aprender a lidar com isso. Então são pequenas... O aconselhamento, ele passa pela casa da autoanálise. E não do chegar e falar para você, não, faz isso com a sua vida. Se eu for falar, faz isso, pratique uma atividade física, beba água direito, coma nas horas certas, tenha horário para as coisas. É o padrão que eu falo todo dia aqui nessa porra. Todo dia. Tem nenhum dia que passa que eu não falo. Isso sim. Então faz parte da abordagem ouvir, mas procura saber se aquela pessoa que vai te atender, se ela dá aconselhamento, se ela te explica as coisas, porque tem gente que não quer explicação, tem gente que quer explicação, ela é quase um terapeuta, de tanta explicação que recebe. A Cintia, amigona nossa, eu também posso falar dela publicamente, ela mesmo lá no Blindagem. Tu viu que ela terminou de se formar agora na enfermagem? Que ela botou a foto lá, eu tô feliz pra caramba. Ela até me marcou no Instagram, botou @richardterapeuta, e aí falou, você faz parte dessa conquista, eu tô feliz pra caramba. O dela é fato público. Ela gosta de tudo explicado nos mínimos detalhes. Beleza. Eu gosto de alinhar com o paciente antes. Que é o quê? Não quero falar, não quero, já tô cheio de saco cheio de alguém tentando me aconselhar. Então fala, vou te ouvir. Não, eu quero conselho, ok? Eu quero confronto, eu preciso de tal coisa. Beleza, eu preciso de explicações. Bom,
Se eu não souber, eu falo que eu não sei. Fala, Kitty. Eu também gosto das coisas bem explicadas. Gosta? Nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. E você, ô Marília, tem quantos anos? Você perguntou minha idade, eu não perguntei o que ela falou. Parece ter muita vivência. Falei pra você da outra vez isso, né? Eu tô com 31, mas eu sei que eu tenho uma carga de trajetória maior do que pessoas de 80 anos. Você tem 29, você é mais nova que eu, que legal. Porque o que acontece? Tem uma característica que me ajudou muito. Eu valorizo muito a sabedoria dos antigos e a força da juventude. Então eu tô com os mais jovens prestando atenção pra caramba. Com essa garotada aí de 20 anos, prestando muita atenção no que estão falando e fazendo. Muita. E quando o antigo fala, desde que tenha coerência, eu absorvo legal. Então o que acaba acontecendo? Eu não passo pelaquela etapa de sofrer alguma coisa à toa. Se eu tiver que sofrer, é porque tem que sofrer mesmo. Porque à toa eu não sofro mais. Como que eu assim não sofro à toa? Vai pegar um caso igual o da Marília. Eu sei que ela já falou aqui que teve a questão lá do trabalho. Aliás, quando a pessoa está com a terapia é legal. A primeira vez a pessoa está meio desconfortável. Na segunda vez a pessoa anota umas coisinhas que ela quer falar. Na terceira vez, quando acontece um negócio no trabalho, que ela fica puta, ela... Terapeuta que vai ouvir, eu não vou responder não. Terapeuta que vai escutar. E dá uma segurada, ela já descarrega ali, é muito legal. Eu não sabia que podia dar opinião, passei em 3 psicólogos que me disseram isso, você tem que refletir. Sou meio emotiva, daí ficava triste, era sempre mais diretos comigo. Então, eu sou bem direto, só que você tá me dando feedback, então eu tô anotando ali, ó, ela é mais emotiva, a gente tem que descobrir muito mais do que o que te ofende ou não, é por que você é tão emotiva se essa emoção não pode te atrapalhar. E aí, com relação a dar opinião, eu gosto desse alinhamento e que toda vez que vai começar, eu falo, ó, a última vez você disse isso e falou que você queria aconselhamento. Ainda é assim? Porque tem dia que a gente ouve tanto conselho, pôs em prática e se fudeu, que não quer mais, não quero conselho, eu só quero falar que o dia foi ruim. Então eu falo. Beleza. Ah não, eu quero te ouvir agora, que eu falei, acho que acabou, eu já falei em 5 minutos. Então tá. Aí vamos voltar ali. Então, senão eu não vou falar nada, a pessoa pediu pra não falar. Então é isso, é um alinhamento. É uma coisa que eu tenho que cumprir meu papel com você, mas você também tem que me ajudar a te ajudar, senão a gente se regaça. Sim, você tem que refletir, mas eu posso falar pra você, te ajudar a refletir, entendeu? Boa, isso eu acho legal, acredito que não voltei a fazer terapia por causa disso, acredito. É um erro, mas é um erro duplo, é um erro seu, mas é um erro também da abordagem. Porque pensa comigo, vê se faz sentido pra você. Se você parar de ir, pra mim é ruim, não é só de estar comigo, de qualquer terapia, você para, é ruim. Por quê? Porque agora você não tem mais acompanhamento. É ruim pra você porque você perde uma válvula de escape. Obrigado, Kit Pride. O ambiente terapêutico, às vezes ele é estressante. Mas se você está estressado, ele tem que ser um ambiente relaxante. Olha que interessante. Se você estiver muito relaxada, a gente vai provocar tensão, pelo menos eu, posso falar para todo mundo, vou provocar tensão de propósito, vou te fazer perguntas que faz com que você fique incomodada. É isso que tem que ser, eu tenho que forçar você a se refletir. Mas se você já está estressado ou está triste, eu não posso provocar esse ambiente de tensão, porque você já está tensa ou já está triste, eu preciso relaxar. Então, bota para fora, se ressignifica naquela hora e descobre onde está seus escapes. Por exemplo, vamos fazer eu vou entregar o máximo que dá aqui agora. Até porque daqui a pouco as meninas estão acordando, eu vou ter que desligar, mas vamos lá. Marília, o que te faz você feliz? O que te motiva? Deixa você empolgada? Você sabe que tem um negócio legal nessas abordagens assim, padrões? Você começa pela padrão, depois vai... A graça não é enquanto está no padrão, é quando se foge do padrão. Muito legal. Tu entendeu minha pergunta, Marília? O que te faz feliz? O que te deixa motivada? O que te deixa alegre? Não perguntei nem quem, talvez seja quem, mas o quê? Porque o que acontece, Kit? Que é mais legal, porque aí eu tenho um padrão. E aí é muito parecido com a PNL, né? Programação Neurolinguística, mas é psicanálise. Então talvez seja a PNL dentro da psicanálise. Quando começa a gerar gatilho, né? A pessoa começa a se ambientalizar com determinadas pessoas, ou como a gente falou da outra vez, né? Desenha, pinta, coloca na parede e começa a se dar significado para aquilo ali.
tudo a Marília respondeu rápido, agora ela não respondeu rápido, ela está pensando. As próprias ideias novas te empolgam? Que interessante. Mas há quanto tempo, qual foi a última vez que você teve ideias novas? Para a gente ter uma ideia aqui, uma ideia de como estão as suas ideias. Agora ficou mó maneiro. Essa frase ficou legal. Aí isso aqui vai ficar tão legal para a reprise, não fala não. Tanto hoje, e você quer compartilhar com a gente sua ideia? Aliás, você consegue compartilhar com a gente sua ideia nova? Qual ideia você teve nova hoje? Você consegue compartilhar? Ela é do marketing, a pessoa que tem essa pessoa está incrível. Se ela é do marketing, ela gosta de ter ideia nova, aquilo ali, entusiasmo, agora lascou. Eu tenho um monte de ideia de comercial, Kit, um monte. Só que eu não sou do marketing. Eu tenho que começar a anotar isso. Eu tenho várias ideias de comercial e elas vão se esvair pra caramba. Eu tive várias ideias de fazer comercial, de vários tipos diferentes. Eu uso pra mim alguns, mas a maioria não serve pra nada. E eu tenho que anotar, acho que pra poder... Faz parte da inteligência criativa, eu começar a anotar em algum lugar. Lá, escrevi um texto para postar no meu LinkedIn sobre criatividade, meu primeiro post nessa rede. Que legal, cara! Então você já tem... Olha, que interessante. E vem cá, você tem algum objetivo, você não precisa dizer qual. Tem algum objetivo muito esclarecido, um sonho, na verdade, que você tem, que você ainda não alcançou, mas que você acredita que é possível? Olha o que eu disse, né? Você acredita que é possível, mas você ainda não alcançou? Você tem? Fala com o papai. É bem parecido com o atendimento. O atendimento na prática ele é bem assim, né? Mó maneiro. Só que vai mais além, porque a pessoa pode falar ser reconhecida profissionalmente porque sei que sou competente. Interessante. Então, se você disse isso, é porque você ainda não tem esse reconhecimento. A minha grande questão é: como que é esse reconhecimento que você deseja? Como ele é? É maneiro fazer essa pergunta porque eu lembro que em algum momento eu desejei e depois, quando eu não ligava mais, eu tive. Hoje o reconhecimento dos professores, por exemplo, na parte da arte marcial, é que eu vou pedir autorização para qualquer coisa, eles sempre autorizam, porque eles falam que a turma que eu gerei, a qualidade da turma que a gente tem hoje, é com a tese que eu tenho e com a técnica que eu utilizo. Então você pode fazer o que quiser. Eu achei uma maneira essa abordagem. Pô, bem lembrado, eu tenho que pegar um papel e uma caneta aqui, porque eu tenho que fazer duas coisas, sabe o quê? Eu tenho que falar com o professor aqui que eu vou fazer umas visitas. Tem que avisar. Aí nesse caso não é mais pedir autorização, né? Que eles me deixaram à vontade. Mas eu comunico mesmo assim que eu sou obediente. Como é que é esse reconhecimento? Se você escreveu, não passou aqui na rolagem. Reginaldo. Qual é o nome da moça? Marília. Marília B. Marília B. Principalmente financeiramente, para ser sincera. Aí temos uma questão. Vamos lá. Compartilhei com a Verônica, ela disse que queria vir. Show de bola, obrigado, Kit. Temos uma questão, Marília. Existe a função hoje na casa com o valor financeiro compatível com aquilo que você quer? Estou falando isso porque essa busca de retorno financeiro ela é maravilhosa e cheia de gatilhos que as pessoas querem dizer para nós impor que não é legal. É maravilhosa. É incrível. Uma pessoa completa nas áreas espiritual, emocional, física e financeira vai ser legal. Estou chegando nos 30, parece que a vida está passando e eu continuo com um salário que não é tão legal. O que acontece, Marília? Existem códigos da prosperidade. Tem até um PDF que eu vendo falando sobre isso. Existem gatilhos emocionais que nos afastam da prosperidade. Eu, melhor do que ninguém, posso falar sobre isso, já que nasci na favela, fui para um lugar um pouco melhor, hoje estou num lugar nobre, enfim, é subida sem parar. E não quer dizer que seja rico. Até sou, mas não tem a ver com isso. A prosperidade, ela passa da casa da riqueza. O que acontece? Às vezes nem tem a função. Hoje, quando eu converso com pessoas que estão na pegada do desenvolvimento de sucesso financeiro, quase todos têm 3 fontes de renda que não consomem muito do seu tempo. Por exemplo, eu estou aqui agora, ela também é uma fonte de renda, que é agora, de madrugada. Eu acordo cedo. Agora, eu tenho o esporte, que é só legal de fazer e de vez em quando me dá renda ou não. Tem a terapia, que é onde tem a maior... Obrigado, Marília, a minha maior fonte de renda. Tem outras fontes com a parte virtual, mas ao mesmo tempo meu chefe é muito incrível, entendo que não posso ganhar quanto quero porque a empresa é pequena. Então, olha só, se o seu chefe é bom, na empresa não tem a parada, mas você gostaria de fazer o rolê, você vai ter que descobrir alguma coisa que você possa fazer, que te gere renda,
fora desse ambiente que não consuma muito do seu tempo. Bom, eu, por exemplo, eu tenho uma agência no aplicativo, a pessoa não precisa aparecer, nada disso, precisa ser só desenrolada, é isso, ensinável. E ali, tudo bem que ali é de investimento, a pessoa pode ganhar, ela pode não ganhar, mas o que eu estou querendo dizer com isso? É uma fonte que não toma muito tempo. Tem várias, até a Julis, por exemplo, dela eu posso falar o nome abertamente, que ela tem depoimento gravado. É uma pessoa que ela está se formando em medicina, ela não fica o tempo todo lá, tem mês que ela nem aparece, mas quando ela vai, ela faz a brincadeira lá, tem o lucro dela e continua fazendo o que ela gosta. Mas é comum que você use essas ideias suas para alguma coisa, assim como você falou que postou no LinkedIn. O que eu vou dizer não quer dizer que você vai fazer o que eu vou falar. Estou só abrindo sua mente para novas ideias. Pode explorar outros aplicativos na internet, você pode postar vídeos e ver como funciona o processo de monetização, com o próprio campo das ideias, porque às vezes é só o que precisa para você desbloquear o seu campo imaginário e conseguir através disso descobrir como que você faz isso virar lucro. Eu vejo da seguinte maneira: uma pessoa que desbloqueou os códigos da prosperidade, não importa quanto ela ganha, ela vive bem. Mas quem desbloqueou o da riqueza e o da prosperidade, ela não vive apenas bem, ela vive com um compromisso consigo mesmo, ou seja, com liberdade. Que liberdade é essa que eu estou falando? Ela não fica com medo de ser mandada embora, ela sabe que se uma fonte cair, ela tem outra. Testar os ativos. Obrigado, Kit. Teste os ativos, saiba o que é um ativo e um passivo financeiro e testa. Está dentro de uma inteligência emocional financeira, que é um temas que as pessoas mais têm tabu e é o que eu mais vou bater, porque é o que mais faz as pessoas ficarem tristes, depressivas, elas não se sentirem realizadas financeiramente ou não se sentirem realizadas no campo da prosperidade. A prosperidade, ela ultrapassa a riqueza, mas eu gosto de andar com os dois. A riqueza e a prosperidade são duas irmãs chegadíssimas, mas elas não vivem enfurnadas uma na casa da outra. Quando se encontram, é incrível. Botam o papo em dia, uma mesa regada, falam só de coisa boa, não falam mal de ninguém. Quando falam de alguém é para falar bem e depois seguem sua vida. É bom promover novos encontros. Elas não se saturam por quantidade de encontros, mas não são enfurnadas uma na casa da outra. Prosperidade é a própria alegria nos bens materiais, até mesmo a espiritualização daquilo que é material. Enquanto que a riqueza é a riqueza, ela pode ou não ter alegria naquilo que eu tenho. Eu voto na prosperidade em primeiro lugar, mas gosto muito que seja acompanhado das riquezas. Espero estar sendo claro, que talvez eu tenha falado de uma maneira que não deu para entender lhufa, e eu estou falando aqui e não deu para entender nada. Ativos financeiros são coisas que me trazem dinheiro, passivos me tiram. Dentro dos ativos existe o ativo intelectual, está sendo ótimo, ativo intelectual, existe o código de prosperidade PDF e o vídeo. Lá você tem uma noção boa já, que é um outro curso, é uma mentoria. Tem diferença de terapia para mentoria. É uma mentoria. Não lembro quanto tempo deu de vídeo. Você lembra, Kit? Não sei. Mas tem um PDF lá com código de prosperidade. Eu botei um preço acessível porque eu já fiquei pensando o seguinte: a pessoa que está buscando prosperidade, se for igual o caso de uma das pessoas aqui, que é muito mais rica que eu e buscou porque não sabia usar, beleza, ela pode pagar o quanto ela quiser. Mas a maioria que está buscando é que não está rica. Então tem que ser um preço acessível, né? Não lembro, mas deu um tempo razoável. Deve ter dado uns 40 minutos de vídeo, não sei. Talvez menos, talvez mais. É mais ou menos isso. Mas ali existem códigos dentro da prosperidade. E esses códigos, que são princípios, são mais importantes do que as regras. Porque os princípios da prosperidade fazem a pessoa viver feliz. Para quem lembra de cabeça, toda vez falo isso, o princípio da doação, do autoinvestimento, do planejamento do futuro, da compra planejada e do desfrute, com as 5 coisas andando lado a lado, não tem como errar. Agora, mesmo entre empreendedores como eu ou outros maiores do que eu, a gente sempre tem 3 ou mais fontes de renda, desde que não consuma nosso tempo todo. É porque o trabalhador comum, o que ele é? Ele é o empregado e o autônomo, ele vende suas horas, ele quer segurança, ele quer... o autônomo ainda quer um pouco de liberdade, o empregado ele quer segurança, ele quer aquele salário X todo mês ali. Ele não está disposto a correr o risco de ganhar mais, já que ele pode não ganhar nada. Então ele tem aquele medo. Já o investidor e o dono, ele
até quer liberdade e segurança, mas isso não é tão importante quanto a liberdade e o crescimento. Então ele vai trabalhar mais que o funcionário durante aquele primeiro mês, o segundo, o terceiro, para construir aquele negócio. Ele vai colocar uma pressão tão grande que ele vai perder liberdade durante aquele período e depois ele vai reaver a sua segurança e liberdade, reinvestir naquilo em outros lugares e tendo ali pelo menos 3 fontes. Hoje, nenhum empreendedor que realmente está bem no mercado posicionado tem uma fonte só. Se tem, ele tende a um problema, que as oscilações são da vida. Não adianta eu negar isso. Por exemplo, a gente mesmo comentou foi ontem, anteontem, que alguns aplicativos que eu trabalho aí, eles estavam me dando uma renda de 3 vezes um trabalhador comum. E esse mês ele também uma queda maior, não vai chegar nem a um salário. Ok, mas eu tenho outras fontes, então tudo bem. Eu só reposiciono e vejo o que eu posso melhorar. Se a pessoa estiver dependendo daquela renda, acabou, ela faliu, ela se ferrou. É isso, acabou. Então, no empreendimento é mais difícil. Fase boa foi quando eu já estava vendendo meus produtos e atendendo o paciente dentro do hotel. Porque eu estava ganhando mais pela venda de produtos e serviços do que pelo hotel. Mas o hotel estava me garantindo contatos, e contato é muito caro. É muito caro ter contato novo. Isso aqui que eu estou fazendo, de ter a Marília, as pessoas que estão passando aí, puxa, isso é caro. Mesmo que você não pague com dinheiro, tem vezes que você paga com o seu tempo. Ali no hotel, toda vez gente nova, gente de outros países, de outros estados, gente que morava perto de mim, gente que precisava que tinha dores, por ser camareira, não sei o que, ttt. Pô, aquilo ali era ótimo. Então o contato que eu tenho para poder vender alguma coisa é sempre venda. Vender produtos ou serviços mudava tudo. Então é uma maneira. Legal, a Marília já deixou claro, então ela vou fazer um resumão, uma pessoa que está tendo um problema no trabalho. Aqui as lives é mais para ter clientes ou para trocar ideia. As duas coisas, Marília. As duas coisas. Entende o ponto? Por exemplo, vou fazer primeiro o resumo da Marília. Ela está tendo um problema no trabalho de alguém mandão lá à toa. Ela gosta do trabalho. Ela gostaria de ganhar mais, mas entende que apesar de chefe ser muito bom, tem um teto ali, porque ela já bateu esse teto, que a empresa é pequena. Ela teve contatos com terapia de uma forma que até pode ter sido bom, mas não foi interessante a maneira que foi desdobrado. E ela tem interesse de crescer financeiramente, de crescer emocionalmente. E como ela gosta, uma das coisas que mais faz ela feliz são ideias novas. Se tem uma coisa que a terapia traz, são ideias novas o tempo todo. Marília, porque se fosse só para atrair cliente, ia ficar tão focado só nisso que não ia atrair cliente. Um negócio muito doido, né? Oi, Adilson, obrigado pela curtida. Se fosse só para trocar ideia, ia chegar uma hora que ia saturar. É para as duas coisas. A gente vai, bate papo. Ontem a gente falou um monte de besteira. Quase não teve parte séria. Tamo junto, Adilson. É um abração apertado em tu, mano. Obrigado por reacender a placa de fã-clube. Então a gente comprou nosso propósito. Blinda quem já tá bem. Tanto que a Kitty já me conhece, ó, há tempo, mais de ano. Resgata quem precisa e, se possível for, alcança até quem não quer. Às vezes vem a pessoa brincar, fala besteira, a gente fala besteira também. E assim vai. Deixa acontecer naturalmente. Adilson, fala comigo. Fala comigo, meu garoto. Obrigado pelos bastões. Como é que você tá, garotão? Fala com o pai. Qual foi a melhor parte da sua semana? A melhor de todas. Hoje é domingo, então estou dizendo assim, dos últimos 7 dias, a melhor parte da semana. Fala com o papai. Tô feliz. Hoje tô feliz, ligando. Richard, mudando um pouco de tema rapidão, o que você pensa sobre meditação? Aí você primeiro teria que me dizer o que é meditação para você, mas eu vou respondendo segundo o que é meditação para mim. Se você está falando meditação de controle de respiração, como no yoga, né? Controle de respiração, concentração em uma única... Teve momentos inesquecíveis? Ih, já gostei, Edilson. Você consegue compartilhar com a gente? Fala, Gertrudes. Se você está falando de controle de respiração, se você está falando de pensar em uma única coisa, concentrado nela, e meditar não no vazio, que é muito difícil. Tem gente que consegue. Mas meditar ou no vazio ou numa única coisa e controlar a respiração, como eu disse antes, toda crise emocional, ela primeiro é uma crise respiratória. Então a meditação já te livra prevenindo de crises emocionais porque controla a respiração. Não vai deixar de ter crise respiratória. Então, o primeiro benefício de uma meditação bem feita. Se você está falando de uma meditação guiada, é bom porque ela está fazendo um ecossistema novo de fora para dentro
para fazer você ter uma informação nova de algo que você deseja, mas não está tendo. Como é feito meditação guiada, quase que uma espécie de hipnose, para poder voltar a um trauma, ou tratá-lo, ou então até para que você possa ter uma coisa meio mantrada, né? Tudo vai bem, tudo que eu quero eu tenho, tudo que eu quero eu consigo do jeito que eu desejo, com facilidade. Faz sentido, você está se colocando no ecossistema. Se faz mal fazer ao contrário, deve fazer bem fazer assim desse jeito. Não, né, Adilson? Então foi tão inesquecível que foi. Isso aí é romance. Ó, ele falou que viveu momentos inesquecíveis. Quando eu falei para compartilhar, ele falou que é melhor não. Colocou o coração em rosas na tela, já sabe que teve aquele momento como tranquilo. Deu pra pegar, Marília? Aqui te rachou o bico pela lateral direita. Agora ele riu chorando de rir. Inclusive eu tô pra né, Gertrudes? Obrigado pelos bastões, estrela Laúva, na verdade. Eu acho que isso é um robô. Ele tá com um negócio que não era pra estar. A Dilson agora já deu aquela que top kit lançando. Pô, legal. Esse negócio é maneiro também. Obrigado, Dilson, pelos bastões. Inclusive, normalmente o meu despertador que me acorda. Agora eu não tô botando nenhum, que eu tô de férias. Outro ciclo, mas até o ciclo passado, o meu despertador já era o cara falando assim, tipo um podcast. Então eu já acordava com aquele impacto já. O cara falando umas coisas maneiras. Realmente já acordando e falei, caramba. O cara tá falando ali, é legal, maneiro. Maneiro! Obrigado, Adilson, pelos bastões. Eu tô quase terminando, hein? Vou terminar. Se alguém quiser falar, conversar, fazer alguma coisa, é agora. Porém, eu vou emendar na galopeira de um joguinho aí, né? Daquele jeitão. Eu não vou parar assim aqui no meio. Vou lá pro bilhar. E qual foi o acontecimento mais feliz da sua semana? Tem que perguntar pro psicanalista também. O meu melhor acontecimento é sempre o agora. Olha que legal. A minha resposta é sempre inusitada, né? Meu melhor acontecimento sempre é o agora. Agora é sempre meu melhor momento. Se você perguntar daqui a pouco, é agora de novo. Agora, pela própria pergunta, eu fico felizão da pessoa fazer espelho. O nome disso que você fez é espelho, né? Que você espelha a pergunta. É sempre agora. Se eu for puxar na memória durante a semana, teve vários. Mas o agora é sempre mais importante. Porque ontem agora já virou história. E o futuro é um sonho que está chegando. Mas agora é felicidade. Quem vive no agora vive feliz. Garotinho. Leque. Ô, Kit, tu falou que jogava bilhar com o namorado. Eu lembrei do bilhar porque daqui a pouco eu vou jogar ao vivo, né? Aí, vou jogar meu bilhar ao vivo ali. E aí lembrei, tu falou que jogava bem bilhar, mas que o namorado sempre vencia. Sempre? Não, querido. Deu tilt ali na conversa. Eu jogava e eu ganhava dele. Eu jogo muito bem, eu jogava muito bem. Eu com 14 anos, na cidade onde eu morava, eu era considerada a rainha do snooker, que é a primeira fase, onde tu joga com 8 bolas coloridas, mas não numeradas. E consiste em tu eliminar as bolinhas do oponente. No caso lá era azul e vermelha, então se eu eliminasse as 4 bolinhas vermelhas, eu já havia ganho a partida. Oi, Paula. Depois eu nunca gostei muito do tal do bilhar, mas aprendi também a jogar o bilhar. O bilhar, ele é assim, tem uma numeração. Se tu jogou e derrubou as bolinhas mais baixas, então tu vai derrubar todas as bolinhas de numeração baixas e por último a bola 8. Ô, Marília, assim... antes que eu me esqueça, para que eu consiga depois entrar em contato, você comigo e eu contigo pelo privado daqui, um precisa seguir o outro, se eu não me engano, porque da última vez alguém teve que me mandar e depois eu mandar para a pessoa no... Oi, Leandrinho. No vídeo, falando para poder seguir, para poder conseguir conversar, porque não dava. Entendi, Kit. Leandrinho, não sei nem quem é tu. Isso é jogo de dupla, né?
Uhum. E como eu te falei, o meu último namorado, ele tinha um bar onde eu era meio que gerenciava o bar dele, e às vezes a gente começava a brincar e jogar bilhar, nós dois. E eu ganhava dele, ele era Maneiro. o melhor da região e eu ganhava dele também. O Adilson perguntou se eu desisti da conta agenciada. Não. Eu tô fazendo uns testes. Pra quem não sabe, é porque tem uma conta com 20k e outra conta que tá neném. A conta que tá neném, eu tô fazendo uns testes, Adilson. Então eu vim por essa aqui, ela deu uma subida legal na hora que eu coloquei a live. Eu acho que é porque já é mais conhecida, né? Leandrinho, não, é porque eu não lembro, garotão. Eu não lembro de quase ninguém. Às vezes eu não lembro de mim. Ó, aqui no TikTok vai fechar agora. Eu vou fazer um teste. Eu ainda vou deixar no pai só mais um pouquinho, que eu vou fazer um teste de se eu colocar. Tamo junto. Ô Marília, ela perguntou os horários da minha live aqui no TikTok. O que acontece? Todo dia, a partir das 4 eu vou ouvir, mas não quer dizer que vai ser 4 horas em ponto, que até mês passado era certinho, 4 horas começava. A partir das 4, posso estar aqui às 4, pode ser que esteja às 5, enfim, porque eu acordo esse horário mesmo, eu acordo bem cedo. E aí é bem comum que esse horário ali entre 4 às 6, em algum momento eu vou estar, e essa hora normalmente já terminou, mas a conversa estava tão gostosa que eu fui ficando. No TikTok vai fechar agora, no Quai vai ficar mais um pouquinho, que eu vou fazer uns testes com o Quai. Então eu vou já avisar quais são os testes. Você que está no TikTok, quer rever essa live na íntegra? Amanhã tem no YouTube Richard Nascimento Terapeuta, às 6 da manhã, ou seja, às 6 da manhã de agora, sai tudo que foi feito ontem. Tudo que foi feito agora sai amanhã no YouTube. Faça o seu dia ser extraordinário. Vai e vença, que por vencido eu não lhe conheço. E na possibilidade de tudo existir, desça sobre nós as poderosas bênçãos do Deus de Israel, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mandem as mensagens, que eu demoro um pouco para responder. Se bem que quem mandar agora eu vou responder agora. Quem mandar depois, que eu sei que tem gente que fica quietinho, mas manda mensagem, eu respondo. Ou rápido, se for agorinha, ou se você mandar depois, vai demorar um pouco mais, que eu vou testar o aparelho. Então, enfim, fui. Mas aqui no qual eu fico ainda. Fico ainda mais um pouquinho, que eu vou testar, sabe o quê? Eu acho que eu me derrubo se eu fizer. Você sabe que eu tenho essa cisma. Toda vez que eu